Pediu desculpas. Aníbal Moreno vem a público e se pronuncia após expulsão contra o Corinthians. E o Verdão também está sondando e estudando abrir negociações com um goleiro substituto para o Everton. E eu garanto que isso aí vai gerar polêmica, hein, senhores? Vamos junto? Eu sou Bruno Ramos, começando mais um vídeo aqui no canal do Mil Grau. A gente tá todo santo dia aqui gravando vídeo, cara. Seja opinião, seja notícia, seja entretenimento, resenha. Todo dia nós estamos aqui. Então, você que já me conhece, cara, você já é meu brother, você já é meu amigo, então já quero que você deixe o like aí, é muito importante pra gente, tá? Você que conhece o nosso trabalho. Você que tá caindo aqui de paraquedas, vê se você gosta do formato do vídeo, aí sim, se você curtir, você deixa o like e se inscreve, fechado, senhores? Vamos lá, ó. O Aníbal Moreno, ele se pronunciou, vou colocar na tela aqui, inclusive, para vocês, o pedido de desculpas do Aníbal Moreno, ó. Ele postou nos stories agora à noite, nessa sexta, né? Ele postou aqui o seguinte com texto, uma foto dele com o seguinte texto: a torcida palmeirense gostaria de pedir sinceras desculpas pela minha expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para todos nós e principalmente não segui os valores e exemplos que esse time todo tem. O dia de ontem foi difícil, pensei muito sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos os mesmos que disse aos jogadores no vestiário: estou arrependido e envergonhado. Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais para enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente. Bom, primeiro eu quero saber já de vocês: Aníbal Moreno está perdoado para vocês ou não? Deixem aí nos comentários. Aí eu vou dar minha opinião agora. Rapaziada, creio que todo mundo de cabeça quente mandou o Aníbal pra casa do chapéu, né? Acho que todo mundo falou, pô, manda esse cara embora, rescinde no vestiário. Foi uma reação, inclusive, do estádio. Falou, esse cara não pode jogar mais. Teve muita gente que disse isso, né? E eu creio que o Aníbal, apesar de ter contribuído muito para a classificação do Corinthians, não foi o cara que eliminou o Palmeiras, né? Não foi o agente que eliminou o Palmeiras. E ele que, para mim, é um dos jogadores mais regulares na temporada do Palmeiras, vem jogando demais, um dos melhores 5 do Brasil, se não o melhor 5 do Brasil. Sim, teve muita gente falando que eu tava maluco lá no Instagram, porque eu falei que ele é um dos melhores 5 do Brasil, ou talvez o melhor 5 do Brasil. E eu creio que agora, acho que a principal punição, quem vai ter ele, né? Ele mesmo, consigo mesmo, né? A questão de se julgar emocionalmente, o peso emocionalmente que o cara tá agora. A gente não sabe que jogador que a gente vai ter nas próximas partidas. Eu não sei a opinião de vocês, estou curioso para saber, deixa aí nos comentários. Eu não sei se vale pesar tanto na do cara agora, porque, óbvio, é um ótimo jogador, e eu creio que se ficar pesando nessa questão da expulsão, que foi uma cagada gigantesca, tá? Foi uma cagada homérica do Aníbal Moreno, todo mundo tem consciência disso, acho que principalmente ele, e não é um jogador inconsequente, né? É um jogador que ajudou muito o Palmeiras, um jogador que no Mundial foi muito importante, um cara que tava nas bolas paradas do Palmeiras, é um jogador essencial. Então eu não sei se vale pesar tanto na do cara, no sentido até de destruir o mental do cara, porque você pode perder um jogador importantíssimo pro time. Porque por mais que todos nós de cabeça quente tenhamos vindo aqui, não, esse cara aqui não tem como, muita gente falou, pô, rescinde, né, manda embora. Por mais que todos nós tenhamos vindo com esse argumento aqui, de cabeça fria, não é válido, né? Não é válido porque você perde um baita de um jogador. Digamos que aí você negocia o Aníbal Moreno, você perde um baita de um jogador, né? Você bota um dinheiro no bolso aí talvez, porque seria vendido alto, mas eu não sei se realmente vale a pena ficar pesando, porque ele é um cara que pode ajudar demais o Palmeiras, né? Demais. Você teve aí diversos jogadores já falhando, ídolos do Palmeiras falhando, e eu creio que a única maneira do Aníbal apagar isso, né? Apagar isso é jogando bola. Esse erro acho que vai perseguir ele, eu não sei o quanto vai impactar ele. Vai depender também, acho que talvez do apoio que a torcida mostrar. Se a torcida mostrar um apoio para ele, talvez no jogo de domingo, talvez o cara fique mais leve, né? Talvez o cara fique mais leve para jogar e não sinta tanto. Mas eu acho que isso vai acabar perseguindo ele. E a única maneira dele conseguir passar por isso é jogando bola, né? É fazendo grandes atuações, é ganhando títulos. Não tem como, porque é natural que essa mancha ela acaba perseguindo o cara, né? Não tem como, ela acaba perseguindo o cara, mas eu não sei para vocês. Eu não sei se vale a pena a gente detonar um cara que é tão importante pro time, e nitidamente ele não fez isso propositalmente, né, cara? Assim, propositalmente, deu a cabeçada propositalmente, né? Mas não é um jogador inconsequente, né? O que eu tô querendo dizer para vocês é que, assim, não é um jogador que fez na intenção de se prejudicar, não é um cara que tá sempre prejudicando o Palmeiras.
Então eu acho que nesse sentido tem que pesar. Eu tenho certeza que se fosse um jogador ruim, todo mundo falava, não, pode mandar embora, né? Pode rescindir no vestiário, esse aí já não serve mais, né? Teve alguns casos assim já. O Davidson, né? O Davidson irritava muito, porque o Davidson às vezes ele não entregava futebol, e o Davidson, eu lembro que ele fez uma dessas no jogo contra o Corinthians, inclusive, ele é 2019, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, não sei se é o ano que ele é emprestado, que ele cospe na cara do Richard no jogo contra o Corinthians. Ele estava jogando muito mal e ali foi o estopim para a torcida pedir para ele ser emprestado. Se eu não me engano, ele acaba sendo emprestado depois para a Espanha, né? Então isso assim, às vezes acaba sentenciando o destino do atleta. E aqui a gente está falando de um jogador muito bom. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Para mim, agora de cabeça fria, principalmente, eu saí do jogo lá, pelo amor de Deus, falei, não, vende pro Paysandu, Aníbal Moreno. Eu fiquei extremamente puto, cara, se vocês me permitem a palavra aqui. Fiquei extremamente puto. E quero saber a opinião de vocês a respeito de Aníbal Moreno. Deixa aí nos comentários, porque foi o que chamou a atenção, né? Não fomos eliminados por causa do Aníbal, mas acabou contribuindo. Deixa aí nos comentários aí o que você pensa a respeito. E vamos transicionar para o nosso próximo assunto. O Palmeiras está atrás de goleiro. A gente trouxe para vocês aqui mais cedo no nosso vídeo. E esse goleiro se chama Carlos Miguel. É isso mesmo. O Palmeiras fez sondagem por Carlos Miguel, aquele jogador, aquele ex-goleiro do Corinthians. Tá buscando um substituto para o Everton. Nós trouxemos também informação para vocês que não seria um goleiro novo, seria um goleiro experiente, né? Que pelo menos no mínimo já tenha um contato aí com Série A, já tem uma certa experiência com grandes competições, e de fato é o que está acontecendo. O Palmeiras buscando substituto para o Everton, está no mercado de transferências, tem pouco menos de um mês, janela fecha no dia 2 de setembro, e aí fez sondagem pelo Carlos Miguel, que ele é ex-goleiro do Corinthians, e atualmente ele defende o Nottingham Forest. Me ajuda aí se eu pronunciei direito agora, rapaziada. Nunca sei. É Nottingham ou Nottingham? Eu falo Nottingham porque eu vi no Google Tradutor. Então foi assim que funcionou para mim. E aí, ó, o que acontece? O Palmeiras tem um interesse para contratar o Carlos Miguel, mas não formalizou nenhuma, não tem um valor colocado na mesa, mas já consultou a situação do Carlos Miguel com o staff do jogador, tá? E lembrando, Carlos Miguel tem 2 metros de altura, mais precisamente 2,4. Ele deixou o futebol brasileiro aí para se juntar no Norte em 2024, né? Mas não recebeu muitas oportunidades aí na primeira temporada. Ele jogou só 3 partidas e, enfim, acabou perdendo a posição. Foi considerado aí o goleiro que substituiu ele, né? O Matt Sills. Ele foi considerado um dos principais goleiros da Premier League. E, enfim, a situação do Carlos Miguel, o Nottingham já afirmou para ele procurar outro clube. Ele não fez nem a pré-temporada com os ingleses. E o Carlos Miguel também já manifestou vontade de buscar outra equipe, até para a própria diretoria do Forest, que aceitou o pedido, acatou o pedido e acabou liberando o jogador. O contrato dele é até julho de 2028. E vale lembrar aí vocês que ele foi vendido por 4 milhões de euros. Ele foi vendido baratíssimo, porque ele renovou o contrato dele com o Corinthians na época e ele colocou uma multa de 4 milhões, de 23 milhões de dólares, né, na cotação da época, que era um valor referente à multa dele. E acabou sendo paga a multa integral, então ele simplesmente deixou o Corinthians e é o que realmente se tem na mesa agora, tá? O salário dele, o que ele ganhava lá no Nottingham Forest, corresponde a 4,31 milhões, né? Na cotação atual, os vencimentos dele lá giravam cerca de 359 mil por mês, né? De acordo ali com o site inglês, tá? Com os sites do Nottingham aqui em inglês. Mas, enfim, ele está também aí na lista de outros clubes brasileiros, né? Tava até na do Botafogo. O Botafogo, que inclusive nem precisa de goleiro, já contratou. O Botafogo já contratou o Neto, que jogou no Barcelona, né? Barcelona, não sei se é Valência ou Villarreal também, defendeu Valência, Villarreal, bom goleiro, fechou com o Botafogo, goleiro de experiência europeia, hein? O cara é bom. Já fecharam outro goleiro sem estar precisando. Eu não sei a respeito do movimento de mercado referente ao o Carlos Miguel. Não sei a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito. Aceitam o Carlos Miguel? Porque vai ter muita gente agora falando aquela velha questão. Ah, mas ele já jogou no Corinthians. Aí eu não vejo problema, tá? Ah, mas ele já zoou o Palmeiras. Aí a questão
que é realmente particular, né? A coisa acaba ficando pessoal aqui. Você aceita no time um cara que já zoou o Palmeiras, que já cantou a musiquinha do Mundial? Porque tem vídeo dele lá falando, cantando a musiquinha que o Palmeiras não tem Mundial. Tem cara que liga para isso, tem cara que não liga. Lembrando que o Palmeiras já contratou muitos jogadores que já zoaram o clube, como por exemplo o Lucas Lima, como por exemplo Viola, os mais velhos aí vão lembrar, eu era muito pequeno para lembrar, né? Se você lembra do Viola, eu sei a tua idade, viu? O Viola imitando o porco e depois vindo jogar no Palmeiras, depois o próprio Lucas Lima aí que eu citei para vocês. O Lucas Lima era pior, né? O Lucas Lima, o Gabigol, cara, que é mais o Gabigol que tanto zoou o Palmeiras, ele ficou por detalhes de acertar com o Palmeiras. Então, assim, no fundo, isso acaba sendo muito pessoal, né? Ah, eu aceito o cara e não eu sei diferenciar as coisas. O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Você aceita ou não? Eu vou dar a minha opinião. Eu aceitaria. Eu aceitaria, porque eu penso que isso é mais fazeção de média. É pura fazeção de média. Primeiro porque o jogador, ele tem uma perspectiva diferente da nossa, né? Eles enxergam o clube como empresas, né? Na real é essa. Todo jogador enxerga um clube como empresa. Capaz ele dar entrevista, ele ser questionado, ou a própria assessoria pedir para não questionar o jogador sobre isso, né? Sobre esse episódio, e ele tem um discurso totalmente diferente. Vocês não lembram do Gabriel, que jogava no Palmeiras e depois ele foi pro Corinthians, né? Ele tratou a lesão, ele foi contratado pelo Corinthians. Ele começou a falar mal do CT do Palmeiras, né? Começou a falar mal do CT do Palmeiras, falou do Mundial do Palmeiras. Em qualidade de jogador, eu creio que o Carlos Miguel poderia sim substituir bem aí o gol do Palmeiras, tá? Poderia ser uma boa opção pro gol do Palmeiras. Qual que é a grande questão também? O pessoal fala de Léo Jardim. Você vai, não tem como ir atrás do Léo Jardim, porque ele já renovou com o Vasco. Você vai atrás do Gabriel Grando, né? O Gabriel Grando é um goleiro novo e ele não é unanimidade nem nos gremistas. Os gremistas criticam demais o Gabriel Grando. Então aqui, acho que a principal coisa é a gente decidir o caminho, né? Você aceita um jogador que já zoou o Palmeiras? Tem esse grande porém. Eu entendo, confesso para você, se o cara falar assim, não, eu entendo, eu não quero, o cara já desrespeitou a instituição, a gente não tem que admitir isso aqui, né? Que o Palmeiras agora tem escrito nos muros lá caráter, né? Um monte de coisa, talvez isso pese na contratação. Não sei se isso pesa na contratação. Pela sondagem, parece que não. Então, eu acho que o único detalhe, o único empecilho nessa questão do Carlos Miguel é realmente isso, porque qualidade o cara tem. Ele chegou no Corinthians pegando muito. Ele substituiu o Cássio, né? Substituiu um ídolo lendário dos caras lá pegando muito. Então, aqui nessa questão de baixo das traves, questão técnica aqui, não tem nada, como eu posso dizer, questionável. Aí a questão é puramente moral, né? Acho que a gente cai num dilema moral aqui. Dito isso, você aceitaria Carlos Miguel ou não? Eu aceitaria. Se chegar na coletiva pedindo desculpa, e não dá pra zoar o Corinthians agora, porque a nossa moral tá baixa, né? E se apresentar com Viagra na mesa ali, aí talvez, né? Talvez tá perdoado. Não tem nem como zoar o Corinthians, mas, né, cara? Que fase. Não tem nem como a gente zoar mais. Mas, enfim, o que você pensa, cara? Deixa nos comentários aí. Aceita Carlos Miguel no Palmeiras, sendo sondado. O Palmeiras está quase abrindo negociação com ele para substituir o Everton. Lomba não deve renovar. E também Aníbal Moreno pedindo desculpas aí após a expulsão. Deixa nos comentários, estou curioso para saber sua opinião. Sexta-feira esse vídeo foi mais curtinho, hein? O que tá acontecendo com nós, cara? Vídeo de 25 minutos, tô fazendo em 13, a gente não é mais o mesmo, né? O que tá acontecendo? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Dá like no vídeo, você que chegou até aqui, da nossa audiência, sempre acompanha os nossos vídeos. Se você caiu aqui de paraquedas, gostou desse formato, deixa nos comentários. Todo dia tem vídeo, viu? Você que não nos conhece, às vezes você assiste e não se inscreve, todo dia tem vídeo, tem opinião, tem muita informação para vocês também. Fechado, senhores? Tamo junto, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, bom fim de semana e vamos que domingão tem jogo contra o Ceará. Valeu, abração para vocês e avante!